Glórias ao nome do Cordeiro Jesus. Hoje eu estive lá na Penha lá, e verdadeiramente parece um campo de guerra. O que tinha de polícia, você não tem noção, muita polícia. Na terça-feira, as pessoas de lá pediram para os motoqueiros daqui irem para lá, para dar apoio, para descer as pessoas de dentro da favela. E os motoqueiros daqui pararam de trabalhar e foram para lá. Amém. Amém, vamos sim. Queria convidar vocês, amados, a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. O tema dessa mensagem, no original, é assim: não sou o que falo, sou o que mostro. E muitas vezes nós não somos o que nós falamos. Muitas vezes. Lucas capítulo 7. Nós não somos o que nós falamos. Nós somos o que nós mostramos. E nós vamos entender um pouco do porquê daquilo que nós falamos às vezes não tem muito crédito. Mas o que nós fazemos, isso sim tem crédito, tanto para o erro como para o acerto. E em Lucas capítulo 7, versículo 18, começa dizendo assim: e todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de enfermidades, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, e anunciai a João o que viste e ouvistes: os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Esse texto, ele é muito interessante. Alguns dizem que João Batista duvidou da sua fé, duvidou que Jesus seria o Messias. Mas esse texto aqui, ele nos mostra claramente. Se você voltar atrás, você vai entender ele melhor. Porque João Batista estava preso já há 2 anos. João Batista, no livro de Mateus capítulo 3, ele batiza Jesus. E ele profere com seus lábios quem era Jesus. Eis que esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele batiza Jesus. E mais na frente, ele tem essa dúvida no seu coração, mas ele não falou? Por que essa dúvida no seu coração? João Batista começou a ouvir dos feitos que Jesus vinha fazendo. João Batista começou a descobrir pelas suas visitas que Jesus fazia as obras, mas faltava algo que o Messias tinha que fazer. Isso nós vamos encontrar rapidamente. Coloque os seus olhos em Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. João Batista, ele estava esperando Jesus soltar ele. João Batista esperava esse versículo se cumprir. Porque muitas vezes nós andamos presos por aquilo que nós acreditamos, mas não esperamos o momento certo de acontecer. E João Batista, ele envia os seus discípulos para saber se era o Cristo, o profeta, se chegou. E Jesus, ele não diz quem ele é, mas Jesus, ele diz: ide a João e veja e ouçam, e digam isso a João. Muitas vezes nós nos achamos o tampa de crush, o cara ou a mulher que sabemos de tudo. Falamos que fazemos tudo, e na verdade nós não fazemos nada, porque quem faz não diz, mostra. Jesus, ele mostrou: olha os cegos sendo curados, olha os leprosos sendo purificados, olha os coxos andando. Fala isso a João. Jesus, em todo o momento da sua passagem, ele nunca disse quem ele era. As pessoas viam isso em Jesus, pela ação de Jesus, pelo comportamento de Jesus. É muito fácil eu dizer que eu sou um diácono, mas será que Deus me vê como um diácono? Muitas vezes o que nós dizemos não é o que nós vivemos. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele sonda os nossos corações. Quando o profeta chega para ungir Davi, que entra os irmãos de Davi, e o profeta olha para aqueles homens e vê aqueles homens bonitos, formosos. Esse é o rei de Israel. Olha a formosura, olha a postura. Jesus diz, e Deus diz: Natan, tu está enganado, filho. Tu está olhando o exterior, mas por dentro é podre, é fedido. E Jesus, ele sempre se coloca no seu lugar de ser, não de falar que é. Pilatos diz a ele: olha, tu não vê que eu tenho poder para te absorver ou para te condenar? E Jesus diz: tu não tem poder se do alto não te for concedido. Nada que nós façamos não é pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Deus. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma, é Ele que faz algo acontecer na nossa vida para que a obra dEle seja enviada. Porque naquele grande dia muitos vão dizer: mas Senhor, em Teu nome eu expulsei, em Teu nome eu curei. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por isso que não entre nessa vibe de dizer que é, mas seja um homem ou uma mulher de Deus, para que as pessoas vejam na gente esse título, não porque falamos, mas porque Deus faz com que seja observado pelos nossos vizinhos. Em Êxodo capítulo 32, versículo 10, diz assim, ó: agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os condenarei, e de ti farei uma grande nação. Moisés, ele estava no monte, escrevendo as leis, e o povo lá embaixo dizendo: Arão, nós queremos um Deus, porque esse que se diz Moisés subiu e não vai voltar mais, faz um Deus para a gente.
E Arão vem, pega, tira todos os brincos, todas as argolas e me dá aqui que eu vou fazer. E Deus diz para Abraão justamente isso: desce, porque esse teu povo está blasfemando contra mim. E o texto diz que Moisés diz: Senhor, tens misericórdia, esse é o teu povo, é o povo que tu tirou do Egito. Imagine se o Senhor fulmina todos eles. O que os egípcios vão dizer? E ele não quis o que Deus falou que ia dar para ele: e de ti farei uma grande nação. Quem tem a presença de Deus não quer poder. Quem tem a presença de Deus é humilde, é simples. É isso que Jesus diz para nós nesta noite. Não deixe o título subir a sua cabeça, porque vai proceder a nossa queda. Em outra passagem, em Números capítulo 11, versículo 29, diz assim: Porém Moisés lhes disse: Tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Sabe quem era esse que estava dizendo para Davi? Era Josué. Josué chega para Moisés e diz: olha, está todo mundo profetizando, quer que nós acabamos com ele? E um homem simples diz: tomara que Deus desse o espírito de profeta para todos eles. Porque quando nós andamos em uma unidade, nós entendemos o problema de cada um. Nós podemos profetizar a mesma coisa. Os ministérios não têm divisão, é tudo junto e misturado. Como o apóstolo diz, é um purê de batata. A simplicidade do evangelho está nas passagens que nós às vezes deixamos de lado. É estar diante de Deus com a simplicidade do Espírito Santo de Deus. Em Provérbios capítulo 25 e 27 diz assim: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é bom. Você já viu aqueles crentes que se honram? Aqueles bam? Eles se honram. E isso não é bom. A honra não é de quem prega. A honra não é de quem ora para a pessoa ser curada. A honra não é de quem evangeliza e ganha vida. A honra não é nossa. A honra é de Deus. A honra é para Ele. E quando nós entendemos isso, Deus opera um milagre, porque nós entendemos que a honra não é nossa, a honra é dEle. E quando alguém é curado, foi o irmão que orou. Não, eu orei, mas quem curou foi Deus. A honra, a glória, o louvor seja dado a Ele. Nós não temos poder. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Nós somos simples. Nós não podemos nos sentir o maioral das coisas. Há uma passagem na Bíblia que diz que quando Eliseu passa em determinado lugar, uma mulher diz para o seu marido: eis que esse grande homem de Deus, em tempos, passa por aqui. Sabe o que é isso, amado? É uma intimidade fora do comum com Deus. Porque nós não precisamos dizer. Porque quando Deus Ele opera na nossa vida, as pessoas reconhecem. Porque a glória não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus que derrama sobre as nossas vidas. É Deus que nos dá. A nossa oração, ela tem que ser simples.
para que a eloquência dos nossos lábios não engane os ouvidos das pessoas. Porque muita gente ora bonito, ora num patamar que você só falta dizer: esse é Miguel o arcanjo. De tão lindo que fala, de tão lindo que ora. Mas o texto da Bíblia diz que é como um sepulcro caiado. E naquele grande dia ele vai dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Quem és tu? Nós não fazemos nada. Aquilo que nós fazemos é para a glória e honra do nosso Deus, do nosso Senhor. É Ele que nos guarda. A honra não é para nós. É a mesma coisa de comer muito mel. Faz mal. Por que faz mal? Nos dá diabetes, nos traz problemas de saúde. E quando nós trazemos a honra para nós, nos cria um problema no mundo espiritual. A nossa fé vai diminuindo em Deus e vai crescendo em nós. Eu já vi no YouTube um pastor dizer que não conseguiu expulsar um demônio no nome de Jesus. Ele teve que usar o raio do nome dele. Você pode procurar lá o pastor que usou o nome para expulsar um demônio. Isso é muito forte, amados. Aí por outro lado a gente vê que é o lobo que vem pela porta dos fundos para roubar as ovelhas. Nós não somos nada diante de Deus, amados. Somos instrumentos. Quando eu olho daqui para os irmãos, eu vejo uma chave de fenda, um alicate, um martelo. Nós somos ferramentas. Nós somos ferramentas para consertar o mundo. Nós fomos chamados para consertar o mundo. Se sinta hoje uma chave de fenda, um alicate, um martelo, uma marreta, para dar marretada na cabeça daquele bruto que não quer nada com Jesus. Oh, glória, aleluia. E vamos lá, Mateus 6:9. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Ei, sabe o que Jesus nos ensinou a dizer? Que é o Pai nosso que está no céu, e santificado é o nome dele. Então as nossas orações é orar ao Senhor dizendo: Pai nosso que estás no céu. Porque na verdade nós, como eu já disse, nós não somos nada, mas a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a orar sobre este modelo que Mateus 6:9 nos indiz, é ali que nós começamos uma adoração diante de Deus, porque nós começamos a dizer: Pai nosso, Tu estás no céu, olha para mim, perdoa a minha multidão de pecado, os meus atos, as minhas palavras, os meus maus pensamentos. Começamos a adorar ao Senhor quando nós já começamos: Pai, Tu é nosso, santificado seja o Teu nome. Oh, aleluia. Quando nós começamos a ler a Bíblia, eu não sei vocês, mas eu oro ao Espírito Santo de Deus e começo a entrar nessa história e vejo João Batista sentado dentro de uma prisão, esperando por Jesus para libertar, porque era uma promessa sobre o Messias para que se cumprisse. Mas tem promessas que não vai se cumprir na nossa vida, mas vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Tem algo que nós, como Moisés, viu, mas não entrou na terra prometida. Tem situações que vai acontecer que não é para nós e oramos para isso. Abraão recebeu uma promessa de ser um pai de uma nação. Quantos filhos Abraão teve? E quem teve mais filhos depois dele? E quem teve mais depois do outro? Nós devemos estar
observando aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós queremos bênçãos e sobre bênçãos, sem medidas. E esquecemos que se nós formos tão abençoados, nós largamos a igreja. Porque a bênção já está sobre a nossa vida, amados. Mas quando eu digo bênção, não é riqueza material, é uma riqueza espiritual. É saber que a nossa alma vai estar numa vida eterna do lado de Deus. É isso que nos torna diferente desse mundo. É essa humildade que Jesus diz para nós. Precisamos entender que aquilo que muitas vezes nós falamos, nós não somos. Nós somos aquilo que nós vivemos. E as pessoas vê os nossos erros e vê as nossas qualidades. Mas eu creio em nome de Jesus que as nossas qualidades são maiores do que os nossos defeitos. Mas manter a simplicidade diante de Deus, mas manter o caminho de Deus sobre as nossas vidas. Coloque os seus olhos em João capítulo 3, versículo 27. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, versículo 27. E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Os discípulos chegam para João e dizem: olha, o Jesus que você batizou está batizando mais do que você agora. E aí? E João, na sua humildade, diz: cara, tu não sabe de nada. Fica tranquilo aí, meu irmão. Senta aí e toma mais um copo de água aí do Rio Jordão. Nós não recebemos nada daquilo que não venha de Deus. Se você está passando por problema, por dificuldade, tenha mão de Deus nisso. Deus, Ele está nos forjando neste momento da dificuldade. Hoje eu contei um testemunho lá em cima sobre o que me aconteceu hoje. E Deus me deu uma palavra sobre Jó, e algo interessante, porque eu fui fazer um exame a semana passada, e o exame não deu certo, e a moça pediu para mim voltar hoje, e eu voltei. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela multidão de gente. Falei: caramba, eu vou sair daqui umas 6 horas da tarde. Deu ruim para mim. Comecei a murmurar, comecei a reclamar. Daqui a pouco Deus falou comigo: Jó 42. E algo interessante que Jó, ele diz que ele ouvia só falar de Deus, mas quando ele conheceu, as coisas mudou na vida dele. Aí eu falei: caramba, cara, é mesmo. Eu vou deixar as coisas acontecer. Foi eu terminar de falar, a moça colocou o rosto assim para fora e: seu Joab Lima, pode vir. É assim as coisas de Deus, cara. Mas se nós permanecermos na ignorância e blasfemar: mas caramba, mandou eu vir, agora eu venho para cá, vou ficar o tempo todo. Em nome de Jesus, amados, Deus, Ele está no controle da nossa vida. Deus, Ele não nos levantou para brincarmos de sermos crentes. Ele nos levantou para que nós possamos sermos adoradores em espírito e em verdade. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja ruim, Ele é Deus, nada mudou. Ele continua no controle. A mão dEle está sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando. Ainda que o dia foi mau, mas Ele é conosco. Ele é gracioso para conosco. Esse é o nosso Deus. As reclamações nos tiram da presença de Deus.
as reclamações nos coloca para o final da fila. E às vezes Deus está falando com a gente: olha, filho, pelo outro lado. E a gente está tão irado que não escuta a voz de Deus. Por isso que muitas vezes nós trabalhamos em algumas firmas, como nós todos trabalhamos, e nós muitas vezes fazemos algo que ninguém conseguiu fazer. Aí nós nos sentimos o tampa de cruz. Chega, fala aí pro patrão que foi eu que fiz. Cara, só fez isso, tirou o copo daqui e botou aqui. Foi uma fração de segundo para ele glorificar o nome de Deus. Dizer: obrigado, Senhor, foi o Senhor que me deu a sabedoria. Deus, ele pega uns homens para construir a arca que nunca fizeram nada na vida. E o texto diz que Deus colocou um espírito de sabedoria sobre a vida daqueles homens. E a arca de Deus foi feita da maneira que Deus escreveu. E quando a arca ficou pronta, aqueles homens não sabiam fazer mais nada. Porque é Deus que nos dá, amado. Mas a simplicidade tem que estar na frente da gente. A nossa vida tem que estar pautada diante de Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 3, e diz assim: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ei, quando eu vejo vocês maiores do que eu sei que Deus está operando na nossa vida. Quando aquilo que faço dentro da igreja é para a glória e honra de Deus, Ele cada vez mais está nos apoiando naquilo que nós precisamos. Não precisamos fazer e dizer assim: olha, pastor, foi eu que fiz, pastor, foi eu que fiz esse negócio aqui, ó. Quando o senhor estiver lá no céu, na sua mansão, não esquece de mim não, hein? Foi eu que fiz. Não precisa, amados. Pastor não precisa ver nada. Pastora não precisa ver nada. A palavra diz assim: olha, que tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Queres algo diferente? Entra no teu quarto em segredo e fala com teu pai, que ele te ouve e te abençoa. É Ele que nos dá. É Ele que nos dá. Não precisamos fazer nada para mostrar a alguém que façamos. Pelo contrário, ninguém precisa saber. Mas Deus está vendo tudo. Porque naquele grande dia Ele vai olhar assim: André, você fez isso, fez aquilo outro. Marcos, você fez isso. Marcos, olha você. Marcos, sabe aquele casal que estava se separando? Eu te usei e você foi lá e nem falou para ninguém. É assim, cara. É assim. Quantas visitas o pastor faz e ninguém precisa saber? Porque é Deus que dá talento. É Deus que nos capacita. É Deus que nos torna isso que nós somos. Essa essência que nós temos de ajudar não é nossa. A Bíblia diz que aquilo que quero fazer eu não faço, mas o bem que eu quero eu não faço. Porque o mal está sempre nos rodeando. É Deus que nos dá a graça. Quando nós ajudamos alguém, não é mérito nosso, é mérito de Deus, porque foi Deus que nos colocou naquele caminho para ajudar aquela pessoa. O mérito é de Deus, a simplicidade é de Deus. Ah, glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Aleluia. E diz assim o texto: se alguém falar de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, faça-o na força que Deus te dá, que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Quer fazer? Faça para Deus. Não tome partido. Faça para Deus. O nosso maior partido que nós temos é uma bancada única. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele nos ensina nesta noite o caminho da humildade. O caminho de servir. O caminho de amar as pessoas. Não dizermos aquilo que nós não somos, mas mostrarmos aquilo que verdadeiramente nós somos. Nós temos uma essência de Deus, nós temos um plano de Deus. Esse plano vai ser cumprido na nossa vida, tenha certeza. Não se perturbe em pensar que você não sabe fazer nada dentro da igreja, porque eu tenho uma grande notícia para você. Se o pastor chamar você para orar, ore, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te dar graça, Deus vai usar a sua oração, e você vai ver a sua serventia dentro do reino. Não se esconda daquilo que Deus tem para você. Uma certa vez eu liderava um ministério de casais, e tinha um casal, a esposa, ela era muito envergonhada, e eu pedi a ela para orar no meio dos casais, e ela, não, você vai orar, filha. Não, você vai orar, filha. Não, irmão, eu tenho vergonha. Minha irmã, em nome de Jesus, vem aqui. Botei ela do meu lado, peguei o esposo dela, abraça a tua esposa. Ele abraçou ela. Ora você agora para teu marido. Ela começou a orar. E ela saiu dali, braba. No final do curso, ela me procurou e falou: irmão, Deus te usou para abrir os meus olhos espirituais. Hoje eu oro em qualquer lugar. Sabe o que é isso, amados? É Deus na nossa vida. É Deus fazendo a obra dele na nossa vida. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de falar: mas eu não sei falar, eu não sei orar. Eu também não sei, o pastor não sabe, a pastora não sabe. É o Espírito Santo de Deus que derrama sobre as nossas vidas, e a oração sai, e as coisas fluem, e o Espírito Santo de Deus toma a igreja, toma os irmãos. Mas é Ele que faz, não é nós, é Ele que nos abençoa em oração. Eu não gosto de faltar a oração, principalmente de manhã. Amados, é muito gostoso. Domingo passado eu acordei 6 horas da manhã, já para tomar banho e vir para a igreja, mas eu estava longe. Falei: cara, estou muito longe, não dá para chegar na igreja. Mas é o costume de estar nesse lugar, é o prazer de estar nesse lugar. Não abra mão de vir à casa de Deus. Não abra mão, porque as coisas estão difíceis lá fora. E quando nós abrimos mão de estar um momento dentro da casa de Deus, orando, buscando a presença de Deus, se torna mais difícil, porque só o culto da noite não nos alimenta. Não nos alimenta. Porque muitas vezes nós estamos dentro do culto, ouvindo o culto, mas a distração dos lados nos tira a presença de Deus. Por isso, amados, há tempo e há fora de tempo, buscai o reino de Deus enquanto se pode achar. O Espírito de Deus está sobre nós e nos ungiu para pregar as boas novas, para libertar cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha vergonha de dizer o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Não tenha vergonha. Simplesmente seja, não diga, seja um adorador. Seja um adorador de Deus.
Queria orar com você nesse momento. Espírito Santo de Deus tem algo nessa noite para as nossas vidas. Não deixe o ladrão roubar essa palavra da sua vida. Sabe, chegue na sua casa, leia os versículos, ore a Deus: Senhor, me coloca nessa cena, deixa eu viver isso. E você vai ver a sua fé se transformando em realidade. Porque a gente falar é uma coisa, mas quando nós vivemos é outra coisa. Imagina os discípulos sofrendo, apanhando. Jesus, em sentir essas coisas nas nossas vidas, nos torna mais perto de Deus. Porque nós sentimos um pouco, muito pouco, mas sentimos. Porque quando nós convidamos alguém para a igreja, nós estamos gerando uma vida. Essa vida, ela começa a ser gerada aqui dentro no nosso coração. E a gente começa a caminhar com essa pessoa, falar da palavra de Deus. Quando eu comecei a caminhar aqui, o diácono Wallace me acompanhou. Sabe, eu sou muito grato a isso. Amigos, fala de Jesus. Colegas, fala da vida. Se você tem um amigo Jesus, se coloque de pé. Sabe, pastor, pode vir. O pastor vai fazer essa oração, mas eu queria que você orasse a Deus, para que Deus mude o nosso jeito de não dizer, mas de ser. Porque quando nós formos igual a Jesus, Jardim América vai mudar. Amém, amados? Pastor.